Um exemplo de eletrólise é a galvanização. O que seria essa galvanização? É um fenômeno químico em que o objetivo é obter compostos químicos que não se obtêm na natureza. Por exemplo, o sódio sólido ou o iodo gasoso. Então, essa galvanização é a obtenção desses compostos que não se obtêm na natureza, de forma natural. Beleza. Quais são as eletrólises que eu tenho? Eu tenho de dois tipos. Eu tenho a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Bora estudar primeiro a eletrólise ígnea. O que significa esse nomezinho? Significa que é uma eletrólise sem água. Então, tu vai ter uma formação do composto sem envolver água. E como é que isso acontece? A substância ela é fundida. O que significa a fusão, no caso? É quando tem uma substância no estado sólido que se converte para o líquido. Então, bora ver aqui o exemplo. Tu tem um composto iônico, cloreto de sódio. A ideia inicial é pegar esse composto iônico e dissociar ele. O que significa dissociar? Tu vai transformar ele em Na+, e Cl-, em cátion e ânion. Então, o composto iônico vai virar uma carga positiva, Na+, e uma carga negativa, que é Cl-. O que eu faço com essa carga positiva? Ora, carga positiva quer receber elétrons, e carga negativa quer ceder elétrons. Então, vou pegar o Na+, e vou botar lá no cátodo. Na+ vai receber elétron e vira Na sólido. E o Cl- vai doar elétron, tá aqui o elétron doado, e vai virar Cl2. Qual a dificuldade nesse esquema? É justamente tu saber quantos elétrons o cloro, no caso, vai doar. Mas aí tem que lembrar o seguinte: o cloro, no estado gasoso, ele está no formato de Cl2. O que isso significa para a gente? Significa que se aqui eu tenho Cl2, então é porque eu vou liberar 2 elétrons. E esses 2 elétrons, o que ele implica na reação química? Quando eu fizer o balanceamento, vai ficar 2 para 1 para 2. Então, a semi-reação do ânodo é essa. Certo? Se tem alguém que libera 2 elétrons, é porque tem alguém que recebe, que é justamente o sódio, o Na+. Então, o Na+ recebe os 2 elétrons cedidos pelo cloro e vira Na sólido. Depois que tu montar a semi-reação do cátodo e a do ânodo, tu vai somar. O objetivo das semi-reações é tu obter a semi-reação global. Desculpa, tem que ser a reação global, né? Porque não é mais semi, é reação global. E lembra que, para tu somar, tu vai ter sempre que cancelar os elétrons. Então, por exemplo, por que aqui eu multipliquei por 2? Porque o objetivo é ficar 2 aqui e 2 aqui para poder cancelar. Então, eletrólise ígnea não envolve água, porque é sem água. E tu tem um composto iônico que vai ter essas duas semi-reações. Qual é o formato geral das semi-reações de eletrólise ígnea? Tu tem uma semi-reação do cátodo e uma semi-reação do ânodo. A semi-reação do cátodo, em geral, trabalha com metal. E a semi-reação do ânodo vai ser um ametal. Qual a característica do metal, que está sendo, aqui no caso, representado pelo cátion? Ele quer ganhar elétrons. Quando o cátion ganha elétrons, ele vira um composto sólido. E uma observação é no caso do H+. Por quê? Porque o H+, a gente sabe que ele não é metal, né? Ele é um elemento químico que não tem classificação. Mas ele vai se comportar como se fosse um metal. Então, ele vai pegar, o H+, ele vai pegar os 2 elétrons e vai virar H2. Lembra que aqui é estado gasoso, certo? E aí, o ânodo, ele é um ametal. Ametal, F-, Cl-, Br- e I-. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Todos esses, eles vão perder elétron. Todos esses vão oxidar. Tranquilo demais, né? Então, a semi-reação geral para o ânodo vai ser 2x-, que forma X2 e 2 elétrons. Uma observação muito importante é que tem algumas reações específicas que a gente tem que aprender, tem que decorar, porque, em geral, costuma cair nas questões. Quais são essas semi-reações? No caso aqui do OH-, né, da hidroxila. Esse OH-, quando ele oxida, ele vai formar água e oxigênio. Então, tu tem que saber que ele forma esses produtos, não tem jeito. E é o mesmo caso do O2-, que vai formar o oxigênio e os 4 elétrons, né? Então, revisando, quais são as duas semi-reações possíveis que eu tenho para a eletrólise ígnea? Tu vai ter uma semi-reação no cátodo e uma semi-reação no ânodo.
O cátodo, em geral, trabalha com o metal, que vai receber elétron e vai formar um composto sólido. O ânodo, em geral, vai trabalhar com a metal e ele vai ceder o elétron, certo? Agora, bora para a eletrólise aquosa. O que significa eletrólise aquosa? O nome já é autoexplicativo. Aquosa é porque tem água no meio, certo? Então, aqui tu vai ter um composto iônico que dentro da água vai sofrer dissociação. No caso aqui é o NaCl, então ele vai liberar Na+, e Cl-. A água, ela vai ionizar. Ela vai formar carga positiva e carga negativa. Então, forma o H- e o OH-. Qual a parte difícil da eletrólise aquosa? A parte difícil é porque tu sempre vai ter que decidir qual carga que tu vai escolher. Se vai ser a carga Na+, e vai ser a carga H-. Porque assim, tu vai ter que montar uma semi-reação para o cátodo e uma semi-reação para o ânodo, certo? Só que a semi-reação do cátodo vai envolver só um cátion. E aqui no caso eu tenho Na+ e H+. E vou ter que escolher qual desses dois que vai priorizar, que vai prevalecer. É o mesmo caso do ânodo. O ânodo, que envolve o ânion, eu vou ter que escolher entre o cloreto e entre o OH-. Qual dentre esses dois que vai ser mais forte, que vai ter maior poder, né, para oxidar? É aí que entra a fila de descarga. Que fila seria essa? Então é o seguinte, a fila de descarga diz assim, ó, em ordem crescente, de acordo com a seta, o que vem no sentido da seta é que tem prioridade. Então, por exemplo, se eu tiver um cara que é da 1A competindo com o H+, o H+ ele ganha, porque ele está em ordem crescente, de acordo com a seta. Ele vem depois. Então, no caso do Na+ e do H+, quem é que ganha? É o H+. Qual a implicação disso pra gente? Deixa eu botar bem aqui. Olha. Qual a implicação disso pra gente? É porque já que eu escolhi o H+, ele vai entrar na reação, na semi-reação do cátodo. Então, é ele que vai reduzir e virar o H2, não o Na+. Então, entre o Na+ e o H+, eu escolho esse. Por que eu escolho esse? Porque é só tu olhar para a seta, ó. Olha aqui para a seta. Quem é que vem depois, não é o H+? Então, eu vou ter que escolher ele. Então, é ele que vai entrar no cátodo. E aí, como é que eu vou escolher o ânodo? Eu vou escolher o ânion para entrar no ânodo. Olha para cá, tu tem o Cl- e o OH-. Vamos para a fila de descarga. Quem é que vem depois? É o Cl- ou o OH-? O Cl- está bem aqui, ó, nos ânions não oxigenados. Cl-. E ele vem depois do OH-. Então, eu vou ter que escolher esse. É por isso que o ânodo vai envolver o Cl- e não a hidroxila. Logo, o Cl- vai oxidar e vai liberar Cl2 e 2 elétrons. Qual é a regra geral? A ideia é, o que tem de elétron no cátodo tem que ter de elétron no ânodo, porque eu tenho que cortar os elétrons para formar a reação global. Aí, coloca o cátodo do ânodo, certo? Aí coloca o tracinho aqui, porque tu vai cortar os elétrons. E aí é só somar, sem mistério. Porque esse 2NaCl reage com 2H2O e obtém o produto aqui, ó, H2 mais Cl2, tá aqui, ó. E aqui eu tenho Na+ e OH-. Por que eu tenho Na+ e OH-? Porque eles não entraram na semi-reação de cátodo e de ânodo. O que isso significa? Que eles vão reagir entre si e vão formar um composto iônico. Então, tem que lembrar que sempre tu vai ter a semi-reação do cátodo e do ânodo, tá aqui, ó, as duas. E no final eu vou ter que somar os dois carinhas, se eles reagirem, obviamente, para formar o composto. Esses dois carinhas aqui, esse cátion e esse ânion, não entrou no cátodo e no ânodo. Ele se formou aqui na reação lá do início. Então, assim, revisando de forma geral, o que tu tem que saber? Para formar a eletrólise aquosa, tu tem que ter decorado essa fila de descarga. Porque se tu não tiver decorado, não faz a questão. O que diz a fila de descarga? O que vem depois, o que vem de acordo com a setinha, é quem vai priorizar. Então, 1A, 2A, alumínio, que é da 3+, né? Que é da 3A, que ele tem inox 3+, e o H+.
Então, o que vir depois, o que vir no sentido da seta, vai ter que ser priorizado nas semi-reações de descarga. Beleza? Então, basicamente é isso.